Como que você reage quando você é ofendido por alguém? No Evangelho desta segunda-feira, Jesus quer nos ensinar como lidar nesses momentos em que nós somos ofendidos. Hoje é o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 5, do versículo 38 ao 42. Estamos no Sermão da Montanha, o sermão onde Jesus já nos disse que ele não veio para abolir a lei, mas levar a lei ao pleno cumprimento. Isso significa também que Jesus quer levar a lei à sua plena perfeição. Muitos mandamentos que tinham sido dados por Deus ainda não estavam na sua forma mais perfeita, porque o ser humano ainda não estava pronto para viver com toda a perfeição esses mandamentos. Por isso que muitas vezes Jesus vai dizer: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Quando Jesus usa essa expressão, ele está querendo nos dizer muito mais do que aquilo que vocês já ouviram, é aquilo que agora eu venho lhes propor. E hoje Jesus nos recorda aquela lei que havia até então, que se resumia nessa frase: olho por olho, dente por dente. O que era esse princípio? Era um princípio que regulava a vingança. Por esse princípio, a pessoa não podia fazer uma vingança maior do que o mal que lhe tinha sido feito. Por isso, olho por olho, dente por dente. Se um olho foi ofendido, você não pode ferir dois olhos da pessoa. Se ela te quebrou um braço, você só pode quebrar um braço dela. Era a lei que havia naquele momento. Já era um grande avanço, porque muitas vezes as pessoas faziam vinganças totalmente desproporcionais ao mal que era praticado. Era uma justiça, mas uma justiça desproporcional, e por isso nem era sequer justiça. Agora Jesus vai dizer: eu, porém, vos digo, não enfrenteis o malvado, não pagueis o mal com o mal. E Jesus vai nos dar alguns exemplos. Ele não quer que nós tenhamos esse espírito de vingança. Jesus não está dizendo que temos que renunciar aos nossos direitos. Os direitos são coisa boa e que precisam ser observados. Mas Jesus nos ensina que, além do direito, existe a lei do amor. Na cruz, Jesus teria direito de castigar aqueles que o condenavam, mas ele optou por seguir o amor. Por isso, em vez de castigar, em vez de se vingar, ele rezou por aqueles que o condenavam. Por isso que tudo que Jesus nos propõe, ele o propõe com muita autoridade, porque ele viveu tudo aquilo que ele nos ensinou. Jesus diz nessa mesma passagem que se alguém nos bater numa face, devemos oferecer a outra. Jesus não quer que nós fiquemos passivos diante de tudo aquilo que nos façam de sofrimento, que temos que renunciar a todos os nossos direitos. Não é isso, mas Jesus diz para oferecer a outra face. Um sentido mais profundo dessa palavra significa que, quando nos ofendem, nós não devemos pagar com a mesma moeda, não devemos agir da mesma forma. Devemos apresentar uma outra face, a face do perdão, a face da serenidade, a face daquele que não se deixa levar pelo rancor. Não é aquela pessoa que nos ofende que vai determinar como que nós agimos, mas é o amor de Deus em nós que vai nos guiar neste momento. Oferecer a outra face é isso, é não agir da mesma forma. A pessoa que ofende, que agride, está mostrando qual é a sua face, qual é a sua identidade. E então Jesus nos convida a mostrarmos qual é a nossa identidade. É outra face. Não é essa da ofensa, da vingança, mas é a do amor, do perdão. Que isso não é fácil, não é preciso nem nos dizer, mas Jesus nos convida a termos essa coragem, sustentados pela sua graça e pelo seu amor. Depois Jesus nos dá também exemplos de situações do dia a dia, dizendo que se alguém quer nos obrigar a caminhar tantos passos, que caminhemos mais ainda. Se alguém quer nos pedir uma coisa emprestada, que nós emprestemos mais ainda. Com isso, Jesus quer nos dizer
que nós devemos estar dispostos a fazer o bem no nosso dia a dia, que devemos ter paciência com pessoas difíceis. Quem é que não tem na sua vida uma pessoa difícil, uma pessoa que testa a nossa paciência? Jesus nos convida a tratar bem essa pessoa, a fazer o bem, não somente aquela pessoa que nos é agradável, que nos faz também o bem, mas aquela pessoa que muitas vezes é mal agradecida, que nem sequer sabe pedir, que quase que exige as coisas de nós. Jesus nos convida a fazer o bem também a essa pessoa. Jesus nos dá o exemplo, pela paciência que ele teve com seus apóstolos, que tinham tantos defeitos, pelo perdão generoso que ele concedeu a tantos pecadores, que mereciam as consequências dos seus erros, mas Jesus os tratou com misericórdia, sobretudo na sua paixão, dando a sua vida e rezando por aqueles que o condenavam. Jesus dá grande autoridade a essas suas palavras. Que ele nos ajude a que no nosso dia a dia nós tenhamos, pela sua graça, a força de não agirmos pela vingança, mas agirmos pelo amor, pelo perdão. Muitas vezes não será fácil esquecer aquela ofensa, mas o perdoar, sabemos, não é esquecer, mas é viver, é não viver como se aquilo tivesse acabado de acontecer, deixar no passado, oferecer outra face, continuar a nossa vida, não nos deixar prender pelo mal que fizeram contra nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.